Só mais um pouquinho, que aí eu caí, né, pra variar. Acabei digitando algo que não devia. Bom, hoje falando, né, sobre os aspectos emocionais, sociais, na contemporaneidade, né, a questão da parentalidade na nossa contemporaneidade, diante dessa realidade digital, das redes sociais também. Então, vamos utilizar como nossa conversa, nossa breve conversa, a série, né, como eu falei, a série que está se discutindo bastante nas redes. Como eu falei, eu não vou ter, como se fala, competência para falar da parte da produção, né, mas assim, vamos discutir aqui a questão desses aspectos, né, sociais, emocionais, dessa série britânica que se chama Adolescência, né, que é uma série nova na Netflix, aí que lançou faz pouco tempo, foi no final desse mês. Esperar mais um pouquinho. Gente, é a primeira live que eu tô fazendo, então provavelmente relevem, vai ter umas falhas aí, provavelmente, né? Opa. Mas vamos lá. Só mais uns minutinhos, tá, gente? Só 2 minutinhos aí pra... não tive tempo de divulgar, né? Assim, de uma maneira... os colegas aí estarem sabendo, mas é bem legal, vai ser interessante. Uma visão mais ampla, crítica, né, do tema. Bom, eu então acho que vou... Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou dar uma breve introdução aqui. Beleza. Bom, vou dar uma breve introdução aqui. Hoje, no dia de hoje, né, no caso, tá fazendo alguns dias aí dessa série, né, que tá se discutindo bastante, né, e tá se falando... Opa, peraí. Não sei se dá pra ver direito. Estão escutando bem? Vocês poderiam dar um joinha só pra eu saber se tô falando muito baixo, o som tá muito abafado, só pra dar um joinha ou não, se tá bom o som. Bom, vamos lá então, começar, né, gente? Bom, agora já é, que horas são? Já é, deixa eu ver aqui. Já 15 minutinhos, né? Ai, que bom que tá bom o som. Vanessa! Oi, tudo bem? Ai, que bom te ver por aqui. Um grande abraço. Bom, vamos falar então, né, um tema bem necessário, importante. Vamos falar brevemente assim, só para contextualizar, né? A gente tá falando aqui, tá se debruçando sobre esses aspectos emocionais, esses aspectos sociais também. E a gente tem que ter um cuidado na parte de considerar muitas coisas que às vezes passam desapercebidas, tamanha a nossa sociedade como tem caminhado, né, meio que inerte muitas vezes, né, tem essa questão, como se fala, tudo muito, como eu falei já, imediatismo, né, com pouco tempo para si, então acaba fazendo as coisas assim no automático, e a gente acaba não tendo essa percepção mais ampla dos sintomas, né, se é que a gente pode falar assim, dos sintomas, das consequências de uma sociedade adoecida ou desajustada, né? Bom, então vamos começar aqui falando. A grande pergunta que todo mundo fala, existe uma tendência de culpabilização, a gente vai culpabilizando, né, vai apontando o dedo, né, então assim, essa questão de juízo de valor, isso é muito preocupante, isso é muito ruim, né, então assim, geralmente,
quando uma criança, um jovem comete algo reprovável, um comportamento ruim, no caso do filme, né, todo mundo já sabe, então não tem problema falar, de um crime, que é algo muito, muito, muito trágico, muito grave, tende, né, a sociedade a culpabilizar único e exclusivamente os pais. Geralmente até maior, assim, vamos dizer assim, mais assim, de forma mais intensa, as mães, né? A gente tende a falar muito sobre isso. E não é bem o que a gente lendo, né, tendo uma compreensão ampla aí do filme, a gente vai perceber. Bom, se trata de uma questão multifatorial, né? São várias nuances, várias, como se fala, várias contribuições, né, vários impactos que acaba sofrendo a realidade dessa família, né, família porque tá o pai, a mãe, todos são impactados, a filha tem uma adolescente também, né, um pouquinho mais velha, que também é impactada sobre isso. Bom, primeira coisa que é falar, eu falei que é multifatorial, é falar da contemporaneidade das redes sociais. As redes sociais, elas são, eu não tô aqui demonizando, né, essa questão das ferramentas, né, digitais, das mídias, porque até a gente muitas vezes utiliza como trabalho, né, então assim, não é uma questão de demonizar, é uma questão de considerar as camadas dessa nova ferramenta utilizada dia após dia, né, na nossa sociedade, os nossos filhos, 24 horas por dia. Então, quando eu falo assim que é uma contemporaneidade, né, que é moldada nesses moldes do mundo digital, e esses moldes do mundo digital é inexplorado pelos pais. Os pais são analógicos ainda, né? Então, assim, os pais são analógicos. Então, assim, existe uma desconexão dessa juventude, existe uma desconexão dessa adolescência, existe uma desconexão, falta de sintonia com os próprios filhos. Então, isso se deve muito também, por isso é importante falar, dessa falta de habilidade mesmo, né, dos pais, e de acreditarem, né, de ter nossa construção de pensamento aí cultural, enfim, tradicional, né, que a gente tem, de que os perigos são outros, os perigos não são esses, né, que a gente tá vendo aí do que o seriado fala. Então, a primeira coisa é isso, é multifatorial. Outra coisa também, essa questão dessa falta de habilidade, conexão de sintonia com as redes sociais, e os pais acabam que, não tendo essa habilidade, essa comunicação fica assim interrompida, né? Até porque é grande parte do tempo que os jovens estão utilizando. Outra coisa também, né? Tempo de qualidade. A gente escuta muito, até quando, bom, eu sou psicóloga, eu sou professora, né? Tenho formação como cientista social, mas eu gosto de falar assim que acima de tudo eu sou mãe, né? Sou mulher num mundo como o nosso, mas enfim, sou mãe de 3 adolescentes aí, né, uma pré-adolescente, 2 adolescentes, mas quando eu falo, a gente escuta muito isso até de pediatra, quando eles eram pequenininhos, que o importante não é para não se sentir culpado, o importante é ter qualidade de tempo, né, não necessariamente quantidade. Só que se a gente for observar bem, né, vocês que estão aí, que têm mães, que são mães, né, inclusive pais também, né, porque não, os pais também fazem parte, né, da nossa conversa, de que tá cada vez mais raro, tá cada vez mais escasso a própria qualidade de tempo. E por que eu falo isso? Eu trago essa discussão aqui. Porque assim, quando a gente fala qualidade de tempo, a gente fala sempre assim, não é questão do tempo, né, estendido, mas é a questão de estar em momento presente. Mas veja só, como eu vou estar em momento presente na minha casa se o meu trabalho, o meu celular é o meu trabalho estendido dentro da minha casa? Né? A gente tem percebido isso, que muitas vezes a gente está trabalhando, a gente sai do trabalho, da fábrica, da indústria, do comércio, serviço, o que quer que seja, da escola, quando é professor, e vou para casa e eu levo esse trabalho para casa. Né? Eu tenho essa tendência, né, no mundo de agora, da gente levar o celular, e o celular é uma extensão desse trabalho. Né? Então, peraí, então eu tô em corpo presente? Quer dizer, eu tô em corpo presente, mas mentalmente eu tô prestando atenção ao meu entorno? Eu tô disponível? Eu tô com atenção? Não, né, gente? É muito difícil isso, né, nos tempos atuais. Então, talvez seja interessante, um convite à reflexão, de se perceber mesmo, porque realmente, até por uma questão de culpabilidade, como eu falei, a gente tende muito, os pais a se culparem bastante, mas é importante sempre considerar tudo isso. Como eu falei, inclusive na psicologia também, existe também muito isso de, não só na psicologia, da gente atribuir
única e exclusivamente a responsabilidade de um sofrimento psíquico ao indivíduo. Ponto. É aí, né? Ou questão na psicanálise inconsciente, a criação, os pais, aquela questão da projeção, transferência, tudo mais. Ok, mas peraí, é só isso? Não tem mais coisa envolvida aí? A gente não é um ser social no meio de uma sociedade? A gente não constitui essa teia social? A gente não sofre? A gente é isento? A gente não sofre impactos emocionais dentro desse desajuste, né? Dessa sociedade que está adoecida, que está vivendo no atropelo. Então, assim, talvez um convite à reflexão aqui. Outra coisa também, falta de habilidade social. Bom, eu, como não sei aqui, né, quem está, mas eu sou mais madura, sou de outra geração, totalmente analógica, né, devem ter percebido aí, então até eu volto a falar, me perdoem se tiver algumas falhas aí, provavelmente vai ter, né, relevem, porque eu tô, como se fala, aprendendo, mas ainda assim eu me coloco para aprender, né, acho importante isso. Então assim, quando a gente fala de falta de habilidade social, eu não estou falando exclusivamente de uma questão de patologia, não estou falando de um transtorno, no caso, não é isso, né? Não é resultado ou sintoma de algo assim. Eu estou falando da própria contemporaneidade. Antigamente, né? Algumas décadas atrás, a gente era exposto a manter habilidade social, a manter vínculos, a conversar, a dialogar, né? A participar, a brincar, estar em grupo, era uma constante, né? Então a gente ficava na rua até tarde, muitas vezes, brincando com os colegas, então a todo momento a gente era exposto a utilizar, a se aperfeiçoar com as nossas habilidades sociais, a todo momento. Hoje em dia, com o advento da internet, a gente vê que isso foi comprometido. Então assim, esse desenvolvimento, essa habilidade, ela foi meio que sendo minada. Por quê? Porque é muito mais cômodo, né? Claro, óbvio, na praticidade do celular, a gente vai lá e fala rapidinho no celular, faz contatos, faz amizades, conversa, enfim. Só que quando, isso é uma queixa até muito recorrente dos pais falando dos filhos, que eles usam a palavra TED, tudo dá TED, né? Por quê? Talvez a palavra não esteja bem colocada, não é que é uma questão de tédio, é uma questão de falta dessa habilidade social que não foi desenvolvida, né? Eu tô falando aqui de modo geral, as crianças e jovens de modo geral. Então, por conta da falta dessa habilidade, quando não tem internet, quando não tem um meio de comunicação exclusivo que eu utilizo todo dia, toda hora, que tédio. Como eu vou me comunicar, como eu vou sair, como eu vou encontrar com as pessoas, como que eu vou me manifestar, né? Então, acaba acontecendo isso. Então, também é importante considerar isso. Outra coisa também. Bauman falava muito isso nas relações líquidas, como as nossas relações são frágeis, né? As nossas relações, atualmente, elas são descartáveis, são imediatistas, né? Ele até faz aquela analogia como se fosse um verdadeiro mercado, né? Que você tira o que você quer, tem alguma questão, algum problema, você pega outro, tem um descarte, né? Então, assim, ainda que as pessoas falem, não, mas pelo menos você está conversando com as pessoas. Conversar vai além de digitar. Conversar é o olhar, é o toque, é o gestual, é a linguagem corporal, é tudo. Como se fala, é uma forma, assim, integral do ser humano se manifestar através da comunicação, não exclusivamente digitar, não é? Então, essa questão também é importante falar desse aspecto sociológico do Bauman, quando ele traz essa questão dessas relações frágeis e líquidas, onde não se cria vínculo, não se cria afeto profundo, as amizades também são muito rasas. A gente vê, assim, muito comumente os jovens fazem uma amizade ontem e já tende a falar eu te amo, né? Tô falando de amigos, né? Nessa parte de vínculo de amizade. E não tem nada de errado você manifestar um sentimento. A questão aqui é o quanto esses vínculos, uma vez que eles estão frágeis e eles estão se rompendo, quanto que a gente vai lidar com a frustração. Então a gente está vendo uma sociedade que não está sabendo lidar com a frustração e está sofrendo. É um sofrimento real, um sofrimento genuíno, que deve ser validado, deve ser acolhido. Mas é um sofrimento que tem acontecido. Outra coisa que também eu noto, né, já vai terminar aí para caso alguém queira perguntar alguma coisa, comentar, uma sugestão, enfim. É importante também falar aqui a questão
quando eu falo que a gente já faz parte de uma teia social, a gente faz parte de um produto de uma sociedade, né? Independente se é uma sociedade, como se fala, latino-americana, uma sociedade da Europa, enfim. Mas todos nós estamos vivendo, isso é fato, num mundo com crises constantes, muitas guerras. É uma sociedade que está vivenciando cada vez mais o desemprego, o medo, a insegurança. Então, peraí, então se a gente for ver por essa ótica, a gente está vivendo momentos de muita carga de energia, de emoção, de impacto mesmo, né, emocional sério. Então, assim, por isso não é à toa que o Brasil é um dos campeões, né, de transtorno de ansiedade e tudo mais. Então, onde eu quero chegar? Que não tem como não fazer uma relação de como está caminhando a sociedade, do nosso sistema político, econômico, enfim, o sistema social, de todo o nosso sistema, tudo que a nossa estrutura como sociedade, né, tem se moldado, tem se construído. Então, assim, não tem como descolar essas questões sociais que a gente vivencia, de desemprego, como eu falei, porque a gente vive numa hipervigilância, uma incerteza, né? Antigamente você tinha aquela ideia, eu vou ter uma graduação, eu vou ter um emprego estável, eu vou ter minha casa, lá. Hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? A gente tá vendo que tá cada vez mais difícil. Então, assim, essa insegurança, essa incerteza gera angústia, gera ansiedade. Eu falo isso porque no próprio consultório você vê isso. Antes tinha até uma questão assim de pessoal na graduação, a ponto de se formar já, de trazer essa narrativa, de falar, olha, o que vai ser? A pessoa fica insegura, né? Tô terminando minha faculdade, mas e agora? Para que caminho eu vou? Será que eu faço isso? Eu faço aquilo? Ou sigo nesse caminho? Porque o emprego tá mais difícil, talvez nesse ramo tá assim mais fácil. Mas assim, eu tô falando que é uma narrativa de jovens de 15, de 14, 16 anos, que nem entraram na faculdade ainda. Então, assim, essa ansiedade, ela é ventilada, né, em todos o seu entorno, né, em todos os adolescentes, né, os jovens adultos também. Bom, então aqui a gente está falando desse sentimento de angústia, de ansiedade e tudo mais. Agora, o que impactou? Então, vamos falar assim, o que impactou? O que impactou a comunidade? O que todo mundo ficou aflito, todo mundo ficou sensibilizado, assustado? Por que impactou tanto essa série, né? Pelo simples fato de que se trata de uma família que não é disfuncional, né? Aparentemente ali, pelo menos nessa temporada, você viu que é uma família que não é uma família com pais abusadores, negligentes, agressivos, violentos, não. São pais que se amam, que se respeitam, que eles não são negligentes, né? Que eles dão cuidado ali para os filhos. Então, assim, isso chamou muito a atenção, isso gerou muitas indagações, né? Nos pais, nos adolescentes, nas escolas, os professores, né? Então, assim, esse é um chamado realmente no sentido de um convite, como eu falei, um convite à reflexão, né? Então, assim, isso é por conta dessa falta de habilidade dos jovens também, dessa questão da socialização, que eles acabam fazendo um isolamento também. É uma questão também de crise geracional, né? E eu até ouso dizer que seria uma questão também de como se fala? Uma ingenuidade, se é que a gente pode falar assim, dos próprios pais. Por que ingenuidade? Porque antes, como eu falei, o perigo era não falar com estranho, não era assim? Não aceita a comida de ninguém, cuidado de atravessar a rua. Hoje em dia mudou, hoje em dia a preocupação é outra e as pessoas não estão se dando conta disso. Como eu falei, não é demonizar a internet, assim como ela é fantástica, ela também tem seus perigos. E por isso, essa frase, eu até utilizo em palestra, é um mantra. Quanto menor a criança, maior a supervisão. Isso é inegociável, isso é muito necessário. Não estou falando aqui de privacidade ou nada disso. Estou falando desse cuidado, dessa responsabilidade mesmo. Mas é o que eu falei, muitas vezes é um desconhecimento do que é esse universo, né, da internet, desses movimentos, como é citado no filme, né, onde tem grupos de ódio contra as mulheres, grupos de misoginia, tem pedofilia, tem vários outros grupos aí que a gente sabe. E assim, eles ganham muita força, porque são jovens que muitas vezes, muitos têm uma escuta favorável em casa, de diálogo, mas outros não.
né? Então, eles acabam se reconhecendo nesses grupos, acabam se identificando com esses grupos, acabam se sentindo acolhidos, escutados e acabam, como se fala, dando voz a eles, né? E não é um conteúdo positivo, é um conteúdo perigoso. Então, assim, vale lembrar que são jovens que são vulneráveis porque estão num processo de desenvolvimento psíquico e emocional, eles não são adultos. Se para adulto já é difícil, né? A pessoa fica seduzida muitas vezes com coisas que vê pela internet. Imagina uma criança ou um jovem, no caso o rapaz tinha 13 anos, né? Então, assim, talvez o que impactou foi isso. São pais zelosos, mas espera aí. Será que, como eu falei, de forma ingênua, de forma de desconhecimento, que não se deram conta, meu filho tá lá no quarto 4, 5 horas, mas ele tá lá vendo internet, tá jogando, ou ele tá vendo, é bom aluno, né? Mas espera aí, o que ele tá consumindo? Então, assim, por isso é recomendado ter um diálogo, um ambiente de diálogo favorável, espontâneo, natural, né, genuíno, não naquela coisa como se fosse uma tarefa a fazer, né? Eu tô ocupado. É cansativo, mas educar cansa, educar é exaustivo, né? Mas assim, não é fácil, mas é muito, como se fala, gratificante quando você vê que você criou um cidadão bacana, um cidadão de bem, né? Então, assim, esses movimentos, como eu falei, é um vácuo que fica, né, porque os pais não estão atuando, os professores menos, então por falta de conhecimento, como eu falei, a questão geracional. Mas, por outro lado, tem grupos ali muito bem organizados, né, que eles estão ali atentos, eles estão com sua questão, no caso até ausência, né, de valores, de ética, de moral, né, estão assim, como se fala, contaminando, né, então assim, é um perigo, é um direcionamento que merece muita atenção, muito cuidado. Então, isso é a questão do cuidado que eu falei, que a gente falava, cuidado de atravessar a rua, hoje em dia mudou. Então é importante esse convite à reflexão para ver essas questões da contemporaneidade, né? Outra coisa também, lembrar aqui uma coisa interessante. A Hannah Arendt falava assim sobre a banalidade do mal, né? Uma coisa que todo mundo já sabe, mas é importante até talvez levar para esse campo da série. Que a gente tende a acreditar que o mal, que comete algo muito reprovável, é um monstro. A gente nunca vai pensar que claro, ali é um caso ao extremo, né? Mas a gente tem inúmeros relatos, a gente tem de crianças, inclusive recentemente agora, né, da criança lá no sul, né, o que ela fez naquela fazendinha veterinária e tudo mais. Então, assim, tem com os animaizinhos, né, com os cachorrinhos. Então, assim, o que eu quero dizer é que por mais que haja uma possibilidade, né, nessa temporada a série não aborda isso, mas por mais que haja um possível situação, um possível caso de um transtorno mental, por exemplo, vamos supor, como eu já vi, né, nas redes falando, ele tem transtorno antissocial. Mas espera aí, na literatura mesmo, não se enquadraria, né, até por conta da questão da idade, né, porque não desenvolveu e tudo mais, enfim, uma criança, um pré-adolescente. Mas assim, ainda que seja essa possibilidade, que seja possível, que na segunda temporada parece que hoje eu soube que vão fazer, ainda que seja verídico isso, que depois observem que tem alguma questão aí envolvida, né, de um transtorno mental, uma patologia, enfim, caso não seja, a gente tem essa dificuldade, né, de enxergar o outro como uma pessoa ruim, né, como o outro uma questão de também, além de todo esse contexto que envolve o sujeito ainda tão jovem, todo esse contexto que eu falei de desajuste, né, desses fatores externos que os impacta, também uma questão da personalidade, do jeito, né, como se fala, da índole, aí é uma coisa mais ampla, né, mas eu quero chegar aqui nesse ponto de falar que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, Foucault já falava isso, a questão da loucura, né, louco é o outro, né, por quê? Porque é mais fácil eu patologizar o outro para me distanciar dele, né, então assim, isso também é um convite à reflexão, até porque é muito duro a sociedade observar e não patologizar, porque é como se falasse assim, bom, se essa pessoa é assim, tem alguma questão aí. Por quê? Porque é muito mais confortável do que falar que a sociedade falhou como sociedade, fracassou como sociedade, olhando aí os seus frutos, né, seus adolescentes, crianças, jovens, enfim. Bom, falei da supervisão dos pais, né, da questão do bullying, agora vou fechar aqui falando do bullying e do cyberbullying. Bom,
Já faz algum tempo, né, que eu realizo um trabalho aí voltado também para esse público, né, nas escolas, enfim, universidades, enfim. Mas falando do bullying e do cyberbullying. Bullying já existe desde de muito tempo, né? E ele repercutir muito na vida das pessoas. Eu tô falando de adultos de 30, 40, de 50 anos, né? Mas muitas vezes a gente vai, às vezes, na escola e tudo mais, na palestra, e a gente escuta também na roda de conversa com professores, com colegas, falando assim: ah, mas eu não morri disso. Mas olha a sociedade adoecida como está, né? Então, às vezes, é uma questão de sensibilidade, mas também eu vou além. Tudo era muito naturalizado, né? Não é uma questão de mimimi, não é isso, né? É uma questão de tudo justificar, mas é uma questão de ter um olhar um pouco mais sensível, mais amplo, né? Mais claro, com maior clareza. E por que eu falo que o cyberbullying é pior que o bullying? Sim, tem algo pior que o bullying, que é o cyberbullying. Por quê? Antes, quando uma pessoa é vítima, né, a gente trabalha com crianças, enfim, que são vítimas de bullying, o quanto isso os adoece e quanto podem desenvolver transtornos, como eu já falei aqui, enurese, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e por aí vai. Quando eu falo de cyberbullying, é tudo potencializado. Por quê? Porque ultrapassa os muros da escola, porque é atemporal, porque é 24 horas por dia, porque não tá só aqui, não tem o respiro de ser só na escola, tipo, acaba o horário da escola, acabou, não, né, tá lá no Brasil, tá na Nova Zelândia, tá na China, porque a internet tem esse poder, né, então assim, quando eu falo isso, eu falo de um resultado, de dados, eu tô falando de dados muito trágicos. Não que os dados sejam frutos somente dessa questão de bullying, não é isso. Mas eu tô falando de a OMS mesmo, ela cita, né, na questão do próprio suicídio, ela cita que são jovens, crianças de 10 a 19 anos, o grande público, né, que acaba atentando contra a vida. Tô falando de a cada 40 segundos algo parecido com isso acontecer. Então, assim, esse olhar, essa reflexão que é importante ter, né? Então, assim, esse cuidado. Bom, agora vamos falar da escola, né? Falando dos alunos, vamos falar da escola. A escola, a gente tem no Brasil, se tratando do Brasil, a gente tem escola desde 1560, talvez, a primeira escola, né? Acho que uma escola jesuíta, não sei bem, mas primeira escola, a gente tá falando de uma escola que a gente tá em 2025 e ela se mantém a mesma. Com as mudanças, não foram estruturais. A gente está falando que ela teve uma precariedade na escola, uma piora. Então, assim, é também importante também discutir sobre isso, né, com as pessoas, com seus pares, com os pais responsáveis, a comunidade escolar, né, como se fala, com os governos, enfim, né, com os órgãos públicos, de que é um interesse de manter essa escola desse jeito, cada vez mais violenta, cada vez mais, como se fala, os professores não têm, como se fala, muitas vezes os professores sofrem também violência, muitas vezes as crianças, os jovens também sofrem violência, mas também tem a questão de um aprendizado muito precário, no sentido de, não do professor, porque o professor muitas vezes, a gente vê isso, não tem investimento, ele não é valorizado, ele é sobrecarregado. Então isso, de certa forma, adoece e repercute com certeza, né, no seu trabalho, na sua vida, como eu falei, né, leva o trabalho para casa. Mas essa falta também de compreensão da comunidade escolar, né, do quanto é importante o ambiente escolar, como no filme, na série mesmo fala, apresenta bem isso, na série deixa bem claro, né, essa violência, a questão do bullying, a questão do próprio pai, que é um detetive, né, e ele tá tão assim, ele não fala a linguagem sequer do filho, nem compreende de longe, né? E tem um distanciamento muito explícito dele com seu filho, né? O filho também tem aquela questão de que sofre bullying, né? Se aparece no vídeo, enfim. E tem aquela sensação de impotência. Então, assim, não existe um diálogo, né? Então, assim, isso também é uma questão a se falar. Então, como eu falei, a questão como se fala, da sociedade, os aspectos que a sociedade vão se construindo, vão se moldando, quanto isso repercute nos jovens, nos adolescentes, nas famílias, né? E aqui, né, também falar que o filme acaba fazendo uma prestação de serviço, eu acho, né? Ele acaba convidando, né, as pessoas para refletir, né, para se debruçar sobre o tema, para compreender que não basta só responsabilizar e culpabilizar pai e mãe,
né? Como eu falei, seja por com muito afeto, muito amor, mas teve talvez, como ele mesmo no filme fala, né? No final do filme bem comovente, aquele luto simbólico, né? De falar que ele é um bom pai, de falar que talvez aquela dúvida, será que houve uma permissividade demais? Será que houve uma desatenção demais? Será que houve, como se fala? Não digo alienação, mas um distanciamento mesmo desses pais, né? Então, assim, isso também é uma coisa a se considerar. E agora, né, vou falar aqui, que acho muito, para fechar, muito importante, da questão da legislação. Como eu falei no início, são jovens que ficam na maioria do seu tempo, na maior parte do tempo, né, geralmente, não em todas as famílias, né, até falo isso, né, realmente, mas muitos dos jovens acabam utilizando as redes sociais e acabam ocupando todo o tempo de vida deles ali, né, fazendo dali o seu ambiente seguro, dali sua vida. Só que tem uma questão que é muito importante falar. Eles têm total responsabilidade desses problemas, dessa problemática da rede social? Será que é tudo culpa do jovem? É tudo culpa dos pais? Será que não é importante ter uma eficácia, não ter uma condução mais firme, né, dos governos, dos órgãos, enfim, de legislação, né, esses dispositivos aí, esses mecanismos de tentar cercear? Porque assim, a gente está falando de organizações que estão do outro lado da tela. A gente está falando de tráfico humano, a gente está falando, como eu falei, de pedofilia, desses movimentos de ódio às mulheres, né? E como essas crianças e jovens são educados dentro de casa com relação mesmo às mulheres, às meninas, às irmãs, às mães, né? Como que eles enxergam essa mulher? Isso também é papel dos pais, não adianta terceirizar isso para a escola, né? Então, talvez quebrar esses ciclos, né? Por isso eu falo a promoção sempre do autoconhecimento, sempre do cuidado com a saúde mental. Isso, com certeza, vai repercutir muito em todos os âmbitos da vida, né? Trabalho, amigos, vida afetiva, social, enfim. E também falar aqui a questão que é muito contraditória, até o seriado faz isso, é muito contraditório quando ele fala assim, que da moça, da jovem que é a vítima, né, do que aconteceu, o crime, a própria série ela não fala sobre a história dessa moça, os desejos, os sonhos, como era a família com ela, como era a família dela, como a família a tratava. Isso fica em segundo plano. Então a gente observa a própria série, claro, eu acredito, não sei, de forma proposital, até contraditória, fez isso até para ampliar o debate mesmo, né? Ou seja, que o papel da mulher, ainda que seja jovem, ainda que seja vítima, ou ela é culpabilizada ou ela é invisibilizada. Não tem história. Porque quando não tem história, desumaniza. Então, normaliza esse tipo de crime, né? Bom, esse foi a mensagem, né, desse vídeo. Espero que tenham gostado. Vou tentar manter no perfil que fique. E é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, manda mensagem. Mas vocês entenderam, assim, que vocês acharam? Acharam que ficou bacana? Que achei interessante falar, assim, sobre aproveitar esse gancho, né? Porque às vezes, talvez de uma forma, como se fala, como um filme, como um seriado, né? De uma forma mais, assim, mais popular, né, que todo mundo consiga entrar no assunto, talvez seja um momento importante de se discutir essa problemática. Como eu falei, refletir sobre a culpabilidade, né, realmente genuína, honesta, né, da importância do acolhimento desses pais. Eles precisam desse acolhimento, eles precisam dessa informação, né, da importância também, claro, todos devem ser responsabilizados. Estou falando do sistema, estou falando do ambiente escolar, né, que muitas vezes a gente vê muito isso, que existe, claro, até na legislação, na questão do bullying tem isso, né, do professor avaliar precocemente, identificar precocemente uma situação de bullying, enfim. Mas também tem que considerar que são salas numerosas, como eu falei, né, tem toda essa questão aí envolvida, essa problemática. Mas talvez reconhecendo esses traços, pode ser que haja até um impedimento de um possível ato tão trágico como esse, né. Bom, a questão da popularidade também, né, como que é lido
né? Por isso o Bauman fala muito isso, a questão de não ser considerada a nossa existência, mas sim o que a gente tem. Então, o que a gente tem? A gente é popular, a gente é mais importante ser popular, né, do que ser uma pessoa, vamos dizer assim, bem-humorada, né, popular, e ser uma pessoa que tem dificuldade na escola, uma pessoa desrespeitosa, entende? Então, assim, compreender, valorizar, né, ter esses valores mais, e não é hipocrisia, não, é esses valores mais esclarecidos, mas isso também vem de casa, fica complicado terceirizar esse tipo de educação na escola, né? Tipo, atribuir essa responsabilidade, como eu falei, por exemplo, de como como são lidas mulheres na família, atribuir à escola. A escola contribui muito, ela tem sua responsabilidade, ela tem esse espaço, mas também muita coisa vem de casa, né? Então é importante aqui sempre falar do reconhecimento, do acolhimento, dessa compreensão, de, como eu falei, não ouvir, mas escutar o jovem. Ele tem muito a dizer, sim. Ele fica no quarto, fica isolado, fica fechado. Talvez falta esse ruído, esteja talvez esse intransponível, né? Talvez, como eu falei, quando houver, né, essa disponibilidade, talvez seja interessante. Mas só para finalizar agora mesmo, para falar a questão também do nosso trabalho, como eu falei, como é importante considerar como que eu vou ter uma escuta afetiva, uma escuta disponível, uma escuta se eu tô exausta, se eu tô com 2, 3 empregos, se eu sou mãe solo, entende? Então, isso também é importante. Então, eu tava ouvindo outro dia falando sobre burnout materno, né? Então, assim, isso também é importante. No passado faziam tudo, sim, mas a gente tá em outra rotina, questão da contemporaneidade. Então, por isso eu falo, como que toda essa parte social, né, impacta, como que muito do que a gente vive são sintomas, como eu falei, de uma sociedade que precisa de atenção, uma sociedade adoecida, né, com todos esses impactos, todos esses agentes e esses fatores externos aí responsáveis também, muitas vezes mais responsáveis do que o próprio pai, a própria mãe, professor, né? Bom, fica aí o convite. Vamos prestar atenção nas nossas crianças quando eles estão consumindo internet, com certeza, um tema muito atual. Obrigada, muito obrigada. Opa! Bom, vou tentar encerrar aqui, então, muito obrigada e vou tentar deixar o vídeo salvo aqui, tá bom? Um beijo, tchau!